Abençoada. Olá, boa tarde. Gente, Boa que tarde tarde. gostosa. Boa tarde. Boa tarde, Bia, Bruno, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Obrigado. Gente, olha, vocês não imaginam a figura que é Bia Nunes. Vocês não imaginam. Não imaginam. Olha, não tinha pessoa melhor para gente encerrar a semana de formação, né, as sessões do CEPED, né, a nossa última sessão do ano de 2021, né, sessão de formação. Assim, muito feliz da gente ter conseguido chegar até aqui, muitos desafios, né? Essa semana que foi uma semana extremamente desafiadora, que nos atravessou de diversas formas, muito aprendizado, né? Aí que a gente vê quanto a gente ainda tem coisa para aprender, né? Fomos, como Muita diz Bruno, coisa. cutucados, né, o tempo todo, Exato. Exatamente. desafiados, incomodados, né? É verdade, é verdade, é Principalmente na verdade. nossa responsabilidade de sermos educadores, né, Sim, politizados e que têm um compromisso de uma educação de qualidade, né? Olha, sim, para verdade. quem né, Bia? Ó, gente, eu já vou apresentar a Bia para vocês, mas eu preciso dizer o meu agradecimento à equipe de programas e projetos educacionais, a Débora, o Bruno que está aqui, o Marcelo Fernandes, olha, a Maria Augusta, o Walter, né, que não pôde estar conosco ontem, mas parceirão, Walter Marcelo, a Fernanda, a Rafaela, que está aí nos bastidores, Ana Carolina, a Cássia. Gente, é tanta gente envolvida, trabalhando para poder dar certo, e que muitas dessas pessoas às vezes nem aparecem, né? Eu preciso deixar meu agradecimento à secretária, à nossa secretária, Carla Natália, né? A Bárbara, a Xênia, a educacional, as pessoas que acreditam, porque às vezes a gente chega com uma proposta assim meio louca, né? E as pessoas acreditam, apostam, a Virgínia, Ana Cláudia, muita gente que a gente tem para agradecer, né? E a gente encerra a semana do CEPED hoje com a Bia, com essa figura ilustríssima. Gente, olha, depois eu vou passar os dados para vocês seguirem essa mulher lá nas redes sociais, que eu fiquei sabendo que ela está bombando. E eu falei, como é que eu Exato. não sei disso? Deixa eu achar aqui, Bruno, porque você me mandou. Ai, Bia, depois você vai precisar me mandar a fichinha com todos os detalhes, porque Bruno me enviou aqui. Eu falei, mas você não vai escapar de mandar para a gente, não. Gente, ó, a Ana Beatriz Bernardes Nunes, famosa e conhecida como Bia Nunes, nascida no Quilombo de Maria Conga, município de Magé, professora de alfabetização, que delícia! Graduada em gestão pública, pós-graduada em História da África e Serviço Social, né? Já foi conselheira tutelar, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do município de Magé, presidente da Aquilerge, Associação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro. Então, não é pouca coisa. Quero saber como que você conseguiu esse desafio, né? Vice-presidente da CEDINE, Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial do Estado do Rio de Janeiro. Olha, gente, a gente vai querer mais vezes com você, Bia. Agora que a gente viu que tem que aprender muito, a gente percebeu, assim, eu principalmente, né, ao longo da semana, quanta coisa a gente ainda tem para aprender, e nas pequenas coisas, né, nas pequenas Sim, ações, nas palavras, nas sim. expressões, nas nossas atitudes, né? Na mudança da cor da nossa pele, que nem faz diferença a cor da pele. Olha, adorei saber isso, adorei me reconhecer mulata, adorei, né? Me apropriei disso. Olha, tem muita coisa boa. E o Bruno, né, aí ao longo da semana nos ajudando como mediador, faz parte da equipe da Débora. Bruno, nem sei onde está sua ficha aqui, Bruno, mas todo mundo já te conhece, né? Obrigado, Parceirão obrigado, mano. também. Se você quiser, depois pode falar um pouquinho sobre você também. Então, temos muitas coisas para compartilhar. Ó, antes de eu passar para a Bia e para o Bruno, eu quero dar uma boa tarde à Joelma,
que já está aqui desde cedo, Eliana, Fernanda Monteiro, Adriana Oliveira, Renata Pinheiro, Simone Pepe, olá Simone, Eliana, Iris Moraes, Ernesto, Cleide, Jupiracira, Vanusa, Mônica Duarte está aqui também para te prestigiar. Mônica é fã de carteirinha, né? Mônica é fogo, olha. Inês Macieira, Marta Doiliette, Ana Paula Ramalho, Nice. Falei Mônica porque eu sei que ela é ativista, participa, né? Acompanha. Carmen Lúcia, Sayonara, Pedrina, Lucimar, Ana Luísa, Nina, Jaqueline, Eduardo, Lívia, Sandra, Lília, Nina, Francideia, Ana Kelly, já tem muita gente. Boa tarde a todos, já está todo mundo aqui te aguardando, doido para compartilhar. Nós temos hoje como tema, para encerrar, né, com chave de ouro, a nossa semana de sessão do CEPED, o que mudou depois da Lei 10.639 de 2003, né? E a nossa convidada de honra hoje é a Bia, que vai compartilhar conosco as suas aprendizagens, seu percurso nessa luta, né, Bia, que tem que ser de todos nós, porque eu aprendi aqui que não basta ser antirracista, né? Tem que se empenhar na causa, tem que participar da causa. Eu aprendi muita coisa, né? E acredito que hoje você vem só para colocar, sabe o quê? A cereja no bolo, Bia. Olha que privilégio. Minha querida, seja muito bem-vinda, fique à vontade, o CEPED virtual é seu, tá bom? O Bruno também, fique à vontade, Bruno. Desde já, eu agradeço muito a dedicação de todos à Secretaria de Educação e Búzios. Obrigado, Bia. Gratidão, Marta, pela disponibilidade do seu tempo, né? E saudações a todos que estão na sala. É um tema muito pertinente, ressaltar que não trabalhamos só a questão da consciência negra em armação dos Búzios no mês de novembro, trabalhamos ao decorrer do ano, desde a creche ao ensino médio, né? Trabalhando a questão da pluralidade e ressaltar essa questão. O modo de trabalho, né? Estamos passando por esse modo de trabalho agora que era presencial, estamos aqui online, né? Outros meios, temos que adaptar esse novo normal e estamos caminhando, não podemos parar. E a transformação é no chão da escola, né? É no chão da escola, a partir da educação infantil de creche, trabalhar a lei de fato, que é a grande dificuldade ainda, que tem um pouco de resistência. Estamos aqui para debater e a Bia está aí para abrilhantar o dia de hoje. Obrigado, Bia. Ô, Bia, só antes de você começar, tem uma professora que me corrigiu aqui, eu adorei, né, a Fernanda Viana, porque eu falo muita bobagem, tá, gente? Ela disse assim, ó, corrigindo a minha fala, né, não basta não ser racista, né? Nós temos que ser, deixa eu ver aqui, ai, passou, tem tanta gente escrevendo, não dá tempo de acompanhar. Deixa eu ver aqui, não basta não ser racista, devemos ser antirracistas, né? E trabalhar para isso. Valeu, Fernanda! Fique à vontade, minha querida. A educação tem que ser antirracista, né? Todos devem ser antirracistas, né? Não só o racismo negro, mas o indígena, o cigano, né? O asiático, devemos trabalhar essa questão da pluralidade. Exatamente, exatamente. Bia, à vontade, para expor seu pensamento. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. É um prazer, um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês. A gente entende, né, que é muito interessante esse momento dessa troca virtual, onde todas e todos nós estamos nos adequando. Existem algumas situações que nos pegam Eu estava aqui ouvindo o Bruno, de repente a voz do Bruno sumiu, eu falei, gente, será que eu mexi em alguma coisa? Então, assim, a vida é um aprendizado, né? Eu acho que é isso que nos remete a essa tarde, é entender o grande aprendizado que é a vida, e que todos e todas nós estamos aqui para aprender, umas com as outras, uns com os outros. Eu acho que é isso que é o legal da coisa. É quando a gente se permite entender
que nenhum de nós sabe menos ou mais que o outro, mas que a gente troca aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente entendeu com um colega, com um amigo, a gente troca o tempo todo. Então, nada que a gente recebe ou nada que a gente doa é porque a gente é dono da sabedoria ou da razão ou do entendimento. Mas é porque a gente está trocando. E vim trocar com vocês nessa tarde é de um privilégio, é de um orgulho muito grande. Porque Búzios é uma cidade que, uma hora ou outra, eu estou presente por conta de toda a situação relevante dessa cidade, que são as comunidades quilombolas. E eu comecei a frequentar Búzios há muitos anos atrás, por conta do movimento negro. A região dos lagos ela tem uma pegada muito forte nessa questão do movimento negro, das falas ditas raciais ou não. E quando a gente fala da Lei 10.639, a região dos lagos ela teve um papel fundamental nessa construção dessa lei. Nós tínhamos conferências, seminários que aconteciam em Cabo Frio, que aconteciam era Cabo Frio, era Búzios e uma outra cidade que depois eu vou lembrar aí da região, onde nós nos encontrávamos, né? Nós que eu digo, somos nós do movimento, onde nós nos encontrávamos para debater e contribuir com a construção das leis que hoje estão permeando aí no Brasil. E a 10.639 é uma dessas. Então, assim, quando a gente vai falar dos avanços ou o que mudou dentro da nossa temática didática pedagógica após a 10.639, eu acho que é uma forma da gente se reavaliar. A Marta fez algumas colocações aí do quanto que tem sido importante para ela essa discussão nesse momento e do quanto que ela entendeu de alguns termos, né, pejorativos que nós fizemos ao longo desses anos, que os nossos avós, que culturalmente todos fizeram. Porque o Brasil é um país racista. Não é que Maria, José ou João seja racista. O país, o contexto da criação do nosso país é de um país racista. Então, todos nós estamos aprendendo, né, o que e como falar, como se dirigir, né, quais são as falas que incomodam, porque às vezes não incomoda um, mas incomoda o outro, e a gente começar a se repensar nesse respeito dentro das nossas falas. É um comportamento, vamos dizer aqui, que nada fácil. Cortar na raiz, né, cortar na veia é muito difícil. E é o que nós estamos fazendo nesse momento aí, nesse século XXI. É começando a cortar na nossa própria carne situações diversas que nós carregamos desde o berço materno, desde o ventre, que foi passado e repassado durante décadas, né, das nossas vidas, dos nossos antepassados. Ponto. Eu acho que é isso, é a gente entender, né, que nós estamos tendo a oportunidade de reescrever a história, né, de uma forma que ela nunca foi escrita. E eu acho que isso tudo passa pela educação, não tem outro caminho. A educação ela é esse espaço, né, de tentáculos aonde a família, através da criança, vai receber, né, as informações do dia a dia, do cotidiano, que vai transformar a pessoa humana que aquela criança é e que vai contribuir na casa, na família daquela criança. Então, quando a gente fala da 10.639, que a gente sabe que ela é obrigatória, né, dentro dessa construção aí do ensino fundamental e do ensino médio, eu acho que é a gente repensar de que forma está se dando a execução
na íntegra da 10.639, que já vai fazer aí quase 20 anos de idade, né? Uma lei de 2003, que a gente às vezes faz algumas referências, e aí o Bruno fez essa colocação, muito bem falado pelo Bruno, que às vezes a gente acaba fazendo essas referências somente no mês de novembro, né? E que na grande realidade a gente sabe que a proposta da lei, ela não foi criada, não foi implementada para ser discutida no mês de novembro, e sim nos 365 dias do ano, porque por isso por isso a provocação dela estar dentro da grade curricular, né? Por isso a importância dela estar dentro da grade curricular, porque ela tem que permear toda a educação. Isso independente do mês de fevereiro, março, abril, independente do mês que seja. O mês de novembro, eu vejo ele mais assim, como mês fundamental do grito, da reflexão, né? É o mês que a gente para refletir. Temos que conversar sobre isso, né? Isso, temos que conversar, isso, não dá para escapar. É isso, não dá para escapar. É o mês que bota a gente na parede, né? Ó, é verdade. Vamos parar aí, vamos conversar, vamos dialogar? Dialogar, que em todos os outros meses a gente precisa continuar dialogando. Eu acho que o mês de novembro ele faz muito isso com a gente, né? Ele provoca a gente dentro de uma temática que ela tem que ser permanente. Dentro de casa, dentro das empresas, dentro do setor de trabalho, seja de onde for o setor de trabalho da pessoa, dentro da educação, porque a gente fala da educação, né? Porque a educação ela acaba recebendo uma responsabilidade tamanha. Mas é importante a gente frisar para a sociedade que essa responsabilidade é de todos nós. Porque enquanto... Pode falar. Se você me permite, teve uma Sim, live, com certeza. uns meses atrás, eu não vou saber precisar quem foi, né? E a gente discutiu exatamente isso, essas ações cotidianas que precisam ser atualizadas, né? Modificadas, repensadas. No momento de pensar um mural, no momento de selecionar um aluno para fazer uma apresentação, o livro de história que se escolhe. Ontem a gente percebeu o quanto que de literatura está disponível e que muito desse material a gente não conhece e não tem acesso e não usa, né? Porque a gente sempre escolhe os mesmos livros, conta as mesmas histórias, né? Realiza as mesmas atividades, os mesmos projetos. Então, a gente percebeu, ao longo de algumas discussões que ocorreram durante esse ano, de que essas ações, a partir dessa lei, elas precisam ser cotidianas nas atividades que a gente planeja, nos projetos que são organizados dentro da escola e na nossa ação mesmo, como profissionais e como pessoas, né? A gente já vem discutindo isso há algum tempo. Sim, é essa mudança de olhar mesmo, né? É a gente se provocar a ter um olhar diferenciado, porque eu acho que tudo é da onde eu vejo, né? Qual é o meu lugar de fala, qual é o meu lugar de olhar a situação do outro. A gente está cansado de saber que os nossos livros didáticos, ao longo dos anos, eles foram escritos pelos algozes. Isso já é de ciência de todos nós. Porém, nós também sabemos que hoje nós temos outros escritores que se propõem a trazer com mais propriedade esse elemento que faltava para a gente. Né? Eu vou dividir com vocês rapidamente só uma história da minha vida, que eu iniciei a minha vida pedagógica aos 18 anos de idade, né? E eu tinha um incômodo muito grande comigo. Eu observava algumas situações de racismo estrutural e diretamente com algumas crianças que estavam na sala de aula, que estavam nas escolas por onde eu passei. E eu precisava, de alguma forma, ter uma linguagem, um conhecimento para ajudar não somente aquela criança que estava sofrendo aquela violação de direito, mas também alguns amigos meus educadores, né? Eu percebia que eu tinha amigos e amigas que eu precisava falar, fulano, essa fala não é legal, esse termo não foi legal,
mas eu também não sabia como ajudá-los. E é aí que eu entro no movimento negro, né? O que me levou para o movimento negro foi a sala de aula. O que me levou para o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente foi a sala de aula. Eu senti a necessidade de ir buscar, porque os livros didáticos não me davam essa base para que eu pudesse chegar e fazer algum tipo de intervenção, né, com conhecimento da causa. Eu não tinha isso, porque não basta ser negro, não basta ser preto no Brasil, não basta ser de cor nenhuma, a gente tem que conhecer a história do outro. A gente tem que buscar e se aprofundar. Antes da gente falar, a gente tem que ter um pouco de entendimento, até para que a gente não possa ser desrespeitoso com a causa de cada um, né? Então, eu fui buscar, através de uma conhecida minha, eu falava para ela, eu estou identificando que tem uma situação de racismo que acontece com as minhas crianças na hora do recreio, da parte de profissionais que estão comigo na unidade de educação, e eu preciso trabalhar essa temática, e eu não sabia como, porque eu comecei a lecionar com 18 anos, era muito nova, e aí as minhas amigas começaram, Bia, tem um pessoal ali que parece que eles são do movimento negro, e eu participei, comecei a participar das reuniões, para que eu pudesse buscar mais elementos. E aí não foi suficiente, porque nós somos dessas, né? Eu fui para o movimento de mulher, fui para o movimento do Sistema de Garantia de Direito da Criança e Adolescente, fui para o movimento negro e hoje estou também no movimento quilombola. Então, assim, é a gente entender que é necessário mudar o comportamento, que é necessário mudar a nossa forma de olhar, a nossa forma de falar. É necessário e já passou da hora. E aí, quando a gente vai falar da 10.639, tá, que é uma coisa que às vezes nos deixa um pouco inquietos, é que a gente avançou em alguns critérios. Hoje nós temos os órgãos PIR, né? Os órgãos PIR são os órgãos que foram construídos a partir da temática da 10.639, que são os órgãos municipais, estaduais e federal, que constroem a política pública e fiscalizam a política pública racial dentro do nosso país, do nosso estado e no nosso município. Alguns municípios têm os órgãos PI, né? Cada cidade tem um nome, tem cidade que chama o órgão PI de Coordenadoria da Promoção da Igualdade Racial, tem cidade que chama o órgão PI de Superintendência da Igualdade Racial. Então, cada cidade tem seu próprio nome, mas a importância é que os órgãos PIR hoje estão aí, né, para que a gente tenha um organismo de estrutura municipal, estadual e federal que possa alavancar com outro olhar, né, e criar essas políticas públicas que ainda estão, eu costumo dizer, em passos lentos na construção do nosso Estado, né? E o que sempre muito me incomodou é que o MEC, né? E aí falta ainda o MEC fazer isso, a gente provocar mais que isso aconteça, as nossas cidades, nas conferências municipais, a gente está dialogando isso, a gente precisa que a nossa lei federal ela dê algumas linhas pedagógica na sua execução. E quando a gente vai falar linha pedagógica na sua execução, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que cada município tem a sua história local. Nós temos a nossa história global, mas nós temos a nossa história local. E é necessário que essa criança, que esse aluno, ele conheça a sua história local. É necessário que os orçamentos públicos, na hora da implementação da LDO, que os nossos vereadores aprovem dentro do orçamento, tá? Esse mecanismo mais aprofundado para que a gente possa construir livros didáticos municipais contendo os contextos nacionais, mas também os contextos locais, as histórias locais. Bia. A gente precisa... Oi, Bruno, pode falar. Complementando desculpa interromper,
quando eu falei até ontem da questão dos livros didáticos, né, é necessário o município também trabalhar essa questão, porque cada município possui uma realidade. E muitas das vezes esperamos ações de Brasília, né? Tem que ter uma Sim, mobilização maior do movimento negro, dos quilombolas, dos municípios, para poderem elaborar um material que trabalhe a realidade daquele aluno ali. Quando você vem com o material pronto, vamos lá, a escolha do livro didático, né? Muitas das vezes está faltando peça ali, né? O professor tem que fazer uma adaptação, tem que fazer um trabalho diferenciado com a realidade do município. Aqui tem diversos professores que com certeza elaboram trabalho de excelência, mas muitas vezes o trabalho fica limitado em sala de aula. Não tem uma sim. interdisciplinaridade com o colega, mostrar, olha, eu fiz esse trabalho, podemos expor. Tem uma integração dentro da unidade escolar mesmo. Percebo que muitas das vezes o trabalho fica muito limitado em sala de aula. Fez o trabalho, colocou no mural, tá aí. Comemoramos o 3 de maio, comemoramos o 20 de novembro, tá pronto. Mas poderia aprofundar Sim. muito mais, né? Essa é a questão. Não E podemos aí, esperar somente Bruno, ações de cima. não, por isso a minha fala em relação à Câmara Municipal, tá? Porque para que a gente possa produzir material, isso tem que estar garantido em orçamento municipal. Então, para isso, é necessário uma mobilização local das cidades, né? As Sim. cidades precisam se movimentar e colocar no papel, encaminhar isso para as câmaras municipais de vereadores, a importância de ter no orçamento a rúbrica que possa legitimar, tá, o poder público a construir materiais didáticos contendo a história local. Porque a gente pensa na criança de Búzios, vamos colocar aqui a criança de Búzios em 2030. Essa criança de Búzios, no ano de 2030, ela precisa ler na sala de aula, tá, a história que vai falar de vó Eva, a história que vai falar de tia Uia, a história que vai falar de Maria Joaquina e de tantos outros nomes de referência da região. É verdade. Então, para a gente começar a se pensar essa construção desse material didático, não tem jeito, a gente tem que pressionar as câmaras de vereadores das nossas cidades. A gente tem que dialogar com os nossos vereadores. A gente tem que começar, quando eu falo que é a questão do olhar, né? É o olhar de quem está de um lado, é a empatia. Porque, de repente, quem está sentado com a caneta dentro da Câmara, criando leis, fomentando leis, às vezes não tem esse entendimento, essa visão do que nós estamos falando aqui. Então, é uma situação mesmo de mobilização, de provocação, de seminários, de fazer o que vocês estão fazendo aqui agora, que vocês estão de parabéns, e a gente está nesse diálogo colocando as importâncias. E isso é importante. Tá? É importante no PPA essa construção, é importante na LDO essa construção de orçamento, porque a gente tem que garantir no orçamento, porque senão a gente vai ouvir do gestor que ele não tem recurso, realmente não vai ter, para iniciar a construção de materiais didáticos, tá? Que venham mostrar a importância daquela localidade, a importância histórica daquela localidade. E nós sabemos que a região dos lagos tem um potencial histórico gigantesco, né? Ô, Bia, De Búzios. uma outra Oi, coisa querida. que chama atenção também, e aconteceu isso muito aqui, né? A professora Márcia está dizendo, Bia, você é maravilhosa. Olha só, minha Olha, querida. Fala. eu não estou vendo ninguém que está escrevendo, vocês são maravilhosos. Então, Eu depois falei você no vai início. ver, quando você for assistir mais tarde, Eu vou ver. tem como carregar todos os comentários que os colegas estão fazendo e Que falando aqui. Não dá para ler delícia! tudo, né? Porque eles Que ficam aqui. Eu te delícia! falei que era uma grande sala dos professores, né? A gente fica aqui Sim. falando e eles conversando lá também, antenadíssimos com o tema. Então, teve, assim, ao longo do ano, nós recebemos aqui pessoas espetaculares que desenvolvem trabalhos em Búzios, que muitos de nós, professores, que não moramos em Búzios, quando a gente vem a Búzios, a gente vem, trabalha e vai embora, né? Sim. E aí a gente perde muito do cotidiano da cidade, Sim. né? Da história da cidade. E aí a gente teve, assim, ao longo do ano, ao longo desse ano, algumas pessoas que participaram aqui
né, eu não vou lembrar dos nomes, sou péssima de nome, gente, que apresentou a gravação de entrevistas, né, relatos orais como que eu vou dizer, gente? Dessas pessoas ilustres de Búzios, que fazem parte da história do cotidiano de Búzios. Recebemos pessoas que falaram de trabalhos belíssimos dentro da Rasa, em outros bairros, por exemplo, em Sembraças, coisas que a gente não sabia que acontecem em Búzios, coisas que ficam assim no cotidiano da cidade, às vezes é divulgado num grande grupo ou não, e a gente não sabe. Então, do quanto que tudo isso precisa vir para um único documento, para que aqueles profissionais que não são de Búzios, ou sendo também, não importa, mas que seja garantida essa história, e o acesso a essa história, né? Como foi o professor Luiz Guilherme que disse hoje de manhã, a respeito dessa nova história indígena, quanto dessa história, do papel desse povo, tanto em Búzios quanto em Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, no estado do Rio, que a gente não conhece, né? Eu penso que isso precisa vir à tona, né? E a gente tem o trabalho acadêmico tem que vir para a escola também, né, Marta? O trabalho desenvolvido na academia, as pesquisas, não podem ficar limitados somente à academia. Né? Terminou o trabalho, tem que expor, tem que divulgar para esses alunos também. Tem excelentes trabalhos aqui no município. Né? É de suma importância essa forma de pesquisar e essa forma de trabalhar e divulgação, principalmente na rede. Até porque, Bruno, quando a gente fala nesse trabalho acadêmico, e é assim uma preocupação que a gente da Aquilege, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, a gente precisa trazer à memória que a construção do trabalho acadêmico é a oralidade daquela comunidade. Sim. Tá? Quando a gente vai falar da pesquisa acadêmica, a gente vai falar das narrativas que aquele griot, que aquele mais velho, que aquela mulher, que aquele homem colaborou na construção daquele trabalho acadêmico, que muitas das vezes não volta para essa comunidade. Tá? Ao longo desses anos, nós acompanhamos o quanto de entrevista que Voeva e Tia Uia fizeram. Tá? Diversas universidades, nós éramos para ter um acervo dentro do Estado brasileiro, tá? Nós tínhamos que ter um acervo histórico da quantidade de entrevistas que essas mulheres potentes deram e que a gente sempre reclamou de não ver o retorno desse material sendo devolvido para a cidade. Então, quando a gente fala do trabalho acadêmico, o trabalho acadêmico ele também tem que começar a se posicionar de uma forma diferenciada, porque a construção do trabalho acadêmico começa dentro da comunidade, da vivência de cada uma daquelas pessoas. Então, assim, é a gente começar a se posicionar e fazer essa cobrança, e eu vou bater na mesma tecla, a gente precisa se mobilizar nas nossas cidades para que a gente possa ter orçamento público para construir os nossos documentos, os nossos acervos, para que a criança, vou repetir, de 2030, conheça a fundo quem foi essa mulher que o Brasil teve a oportunidade de conhecer, que foi Tia Uia. A história dessa mulher, ela perpassou por Búzios. Ela ganhou o Estado e ela ganhou o Brasil, porque ela é uma referência nacional. Nas nossas militâncias, na nossa luta, Tia Uia foi e é, e sempre será, uma referência nacional. Uma mulher que trazia a tua narrativa, trazia a sua luta. Isso não pode ser esquecido. Então, a gente precisa ter documentado na grade curricular a história dessa mulher, a história da mãe dela, que é Voeva. Então, é disso que a gente fala muito em Magé, é disso que a gente tem falado nas cidades que a gente tem conseguido dialogar, é a gente começar a pensar na construção, porque isso é 10.639. É a gente pegar a história do nosso espaço, da nossa cidade, do nosso território, e levar isso para dentro de sala de aula, para que isso fique como memorial histórico. É verdade. Isso. Tá? A criança que vai falar da história do Pará, muito bom. A criança que vai falar da história
de Belém, de Sergipe, maravilhoso. Mas a criança que vai falar da história da tua cidade, esse pertencimento é de uma importância que a gente não tem como imaginar. Então, é disso que a gente fala quando a gente discute a 10.639. E a gente não ficar realmente esperando. E a gente construir. A gente precisa começar a trazer os elementos, fazer o cronograma, apresentar, chamar a sociedade civil para ajudar nessa construção, para que isso se torne decreto, se torne lei nas nossas cidades. Né? A construção didática histórica desse povo, levando isso para a grade curricular de cada cidade. Então, acho isso, assim, fundamental para que a gente possa avançar na 10.639, que em nenhum momento da sua criação, em nenhum momento da sua construção, ela se permite ser falada só em novembro. Né? A lei é muito bem explícita, ela vai levar para a grade curricular todo um contexto histórico que vai destacar a importância desse povo escravizado, a importância desse povo negro na ciência, na matemática, na geografia, na história, na linguística, na gastronomia, na economia, na música, na dança e em todos os espaços. Então, se eu vou falar de matemática, eu vou falar do povo afro, eu vou falar da África, eu vou falar do povo negro. Se eu vou falar da geografia, eu vou falar do povo de África, o povo afro-brasileiro. Vocês estão tendo aí, acho que acabou semana retrasada, mas acho que dia 27 vai começar outro, que é um espaço gastronômico que está acontecendo em Búzios, que eu daqui de Magé fico com fome, com vontade de ir comer. É verdade, esquecemos de falar sobre isso aqui. Pelo amor de Deus, que é isso? E dia 27... e tem um festival que as escolas estão envolvidas também, não sei se você está sabendo. Que também delícia! Tem o envolvimento das escolas. Que delícia! Então, assim, a importância imensa na história do planeta, a contribuição do povo de África, do povo africano, do povo afro-brasileiro no planeta é fundamental. Daí a importância, né, Bia? Sim. Daí a importância da formação dos professores também, ter a formação continuada, como a colega colocou ali, né? Eu trabalho na Rasa, mas os alunos não sabem que estátua é aquela. Tem que ter uma formação também para os professores, uma formação continuada, conhecerem a história, para que possam despertar nesses alunos um sentimento de pertencimento ao espaço, para ele que possa valorizar a sua história. Se ele não conhecer a sua história, como que ele vai valorizar? Vai ser apenas mais uma estátua ali, vai ser apenas, né, mais um monumento ali que ele não vai saber nem o que representa, né? Mas ele faz parte daquela história, ele faz parte daquele espaço. Então, ele tem que ter esse sentimento de pertencimento para que o mesmo seja valorizado no lugar, né? O lugar de fala, né? É um lugar de fala. E aí, Bruno, a gente vai novamente, né, falar do orçamento. Né? Sim, sem orçamento... Não tem como a gente não provocar todo esse contexto da situação orçamentária. E aí, os nossos educadores, os nossos professores, para receberem a formação continuada, nós precisamos garantir isso no orçamento público. Nós precisamos que isso esteja lá em rúbrica, porque senão a gente já sabe como que acontece, né? A gente tem que executar, mas não tem estrutura para executar. A gente tem que fazer, mas não tem, às vezes, a ferramenta necessária para fazer. A gente precisa de ferramentas, né? E como a gente provocar essas ferramentas? Eu sei que algumas ferramentas a gente acaba construindo porque nós conseguimos, né? Eu digo nós, esse povo maravilhoso que é o professor, que é o educador, a gente, às vezes, pega a cartolinha e tira coelho, né? A gente tira da onde não tem, mas a gente, às vezes, consegue fazer mágica. Mas nem sempre o nosso trabalho é de mágica, né? Nem sempre a gente consegue tirar da cartola. Nem sempre a cartola tem algo para tirar, né? O nosso povo tira do bolso para trabalhar e nós conhecemos a realidade. Então, precisamos garantir que o orçamento ele tenha um olhar diferenciado dentro da educação continuada, dentro da capacitação continuada,
A gente precisa provocar isso, porque senão a gente fica o tempo todo falando da importância da capacitação e escutando o tempo todo, não temos orçamento. Não Queremos a mudança, né? suficiente. Queremos a mudança, mas não mudamos, né? Os Sim, nossos então, gestores assim, não mudam. As políticas públicas diminuem. Não, eu levei muito tempo, tá? Eu me incluo nisso, tá? Eu levei muito tempo para entender que é necessário discutir orçamento. Né? Eu levei muito tempo porque a gente que é muito voltado, eu sou muito focada no social, né? Eu faço um trabalho social há muitos anos e eu gosto muito do trabalho social, sou muito focada nisso, né? Além da questão ambiental, além da questão educacional, e eu sempre esqueci, deixei de lado a questão econômica. Isso é uma coisa séria que a gente acaba fazendo dentro dos movimentos. Até que eu comecei a entender, de tanto ouvir, não tem recurso, eu comecei a entender, dentro de alguns debates, né, provocado por economistas e outras pessoas da área, que a gente precisa discutir orçamento. Porque se a gente não discutir orçamento, a gente não tira do papel aquilo que a gente constrói. E não adianta só boa vontade, né? Boa vontade, muitas ideias. Não adianta só boa vontade, a gente tem ideias maravilhosas. A gente tem professores aí que revolucionam a educação sem ter condições econômicas para aquilo. E ele consegue revolucionar. Você imagina se o nosso povo consegue ter o respeito, a dignidade necessária para trabalhar. O nosso povo arrebenta sem ter. Um show. Você está entendendo? Gente, não é possível que só a gente... Tem muita coisa boa, tem muita gente na sala de aula fazendo a diferença. Nem aparece, né? Nem aparece. Não. Estão nos bastidores, né? E muitas das vezes, em alguns casos, e aí eu digo de alguns amigos e amigas minhas, em alguns casos, acabando ficando frustrados, porque todo sonho, toda entrega vai para o papel e às vezes não sai nem 10% do papel, porque não tem estrutura financeira, porque não tem orçamento. Então, nós temos que discutir orçamento, né? A gente quer ajudar na elaboração, por mais difícil que seja, a gente quer contribuir de alguma forma para que a gente possa ter o retorno na sala de aula, né, de instrumentos eficazes para a gente fazer o que a gente sabe fazer. Não basta ter só a lei, né? Tem que ter o capital para efetivar, de fato, essa lei. Sem o capital, Bruno, não tem como efetivar. Tem que ter o capital. Então, e a gente começar a discutir mais essa prioridade, tá? Porque é uma prioridade, discutir o orçamento é uma prioridade, para que a gente possa avançar. Então, no meu ponto de vista, o que falta é garantia orçamentária para que a gente possa tirar do papel do nosso cronograma e dos nossos projetos todas as ideias que a gente tem de implementar em relação a 10.639, de fato, para que ela saia, né? Vocês colocaram aí agora que a professora disse o quê? O busto está lá e a criança passa para lá e para cá e ela não sabe que busto é aquele. Por isso eu repito, né? Por isso que eu repito que a criança de 2030, se ela não tiver um livro didático que fale para ela quem foi vó Eva, quem é vó Eva, quem foi tia Uia, se isso não tiver garantido, ela vai passar em mais um busto sem saber o significado e a importância daquela pessoa dentro da nossa construção. Então, é importante a gente dialogar e debater essa situação orçamentária. Estamos aí chegando no final do ano, né? Uma boa parte dos municípios já fecharam a LDO, algumas vão votar agora porque voltou, né? Voltou, foi para o poder público, voltou para a Câmara, e algumas vão estar votando ela agora no final. Mas é isso, quando a gente tiver a oportunidade de conversar com o vereador, de conversar com alguém que tenha essa prerrogativa, e a gente falar, precisamos de orçamento para construir livros, para qualificar melhor o nosso trabalho, para ter uma capacitação continuada, que a gente possa chegar e falar, porque falar da 10.639 não é falar só de dança, não é falar só da capoeira, não é falar só
Vocês estão entendendo? É falar de muita coisa. É falar disso tudo também. É falar da matemática, e quem foram esses profissionais, e quem foram essas pessoas que hoje a gente tem como referência matemática, e que foram negros e negras, cientistas negros e negras, os estudiosos negros e negras, que a gente, quando vai fazer a leitura do livro, pouco se vê na biografia esses nomes ali. Não aparecem. Não aparecem, né? Não aparecem. Não aparecem. Então, eu acho que, assim, século XXI, né? A gente hoje tem uma abertura muito maior para falar de algumas questões que a gente não tinha no passado. Eu acho que a gente aproveitar esses espaços como esses que vocês estabeleceram, esse espaço, esse canal de diálogo perfeito que vocês, estão de parabéns. É isso que a gente precisa, é disso que a gente precisa, dialogar, conversar e entender. Mas espera aí, aonde que a cultura afro está na ciência? Aonde que a cultura afro está na matemática, na geografia, né? Na dança, na música, e por aí vai. Porque a cultura afro está em todas as áreas. E a gente, às vezes, usa muito mais só na música, só na dança, né? Na comida. Pouco a gente fala na comida. Pouco a gente fala, e aí é uma observação que eu faço sempre, né? Pouco a gente fala da parte da geografia, né? Da matemática, da ciência. Sim. Pouquíssimo a gente fala. Pode falar, querida. Hoje de manhã, o professor Luiz Guilherme, ele trabalhou o tema Os Indígenas do Aldeamento de São Pedro da Aldeia. Quem não assistiu está imperdível, né? Assista depois. E ele veio trazendo essa mesma fala, ampliando para a Lei 11.645 de 2008. Sim. Né? Porque lá em 2003, esqueceram, né? De ampliar essa discussão para a questão indígena. Sim. E a gente vê a mesma coisa, as situações que ele colocou, questões históricas importantíssimas que ele apresentou e que a gente muitas vezes não vê nesse livro, né? Não encontra nesse livro, que é o livro que trabalha com aluno. Tudo bem, não está no livro com aluno, que trabalha com aluno, mas que também não está em outro lugar, para que o professor possa, então, acessar e trazer essa informação. Toda a informação que a gente tem, a grande maioria, tá, gente? Não vou dizer toda, generalizar, mas a grande informação que a gente tem, a ideia, né, o ideário que se criou em relação aos povos indígenas, né, é muito distorcida do que a realidade conta, do que a história conta. Pelo menos do que o professor Luiz Guilherme trouxe aqui do século 2018, né? A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a importância desses indígenas, enfim. Né? E a gente fica assim, assustado, eu fiquei admirada, eu falei, gente, quanta coisa que eu não fazia ideia. Né? E muitas vezes a escola, o professor até mesmo, pela falta de um tempo adequado, de buscar esse material, de ter essa informação, né? Ele pesquisa sim, mas eu penso que cabe a nós, que estamos gestores do município, né? E também aos pesquisadores, que a gente sabe que no município tem bastante, de organizar, então, esse acervo para que chegue na escola, para que chegue lá para a criança da educação infantil, para que chegue as crianças dos anos iniciais, para que lá no ensino médio já tenha todo o arcabouço lá do início da infância, né, já fundamentado. Porque aí lá no ensino médio a gente tem, assim, um trabalho, né, um esforço para trazer a compreensão das questões da cultura afro e indígena. Né? É muito mais desafiador. E a gente pode fazer um trabalho melhor, não que a gente não esteja fazendo. Volto a dizer que tem pessoas fazendo trabalhos espetaculares, mas eu penso que a gente pode sempre melhorar, né? E essa informação precisa chegar para o professor. Esse é o nosso objetivo aqui. Oi, Bruno. Penso que a estrutura administrativa também ela peca muito nessa questão, porque ela está ali para planejar e organizar os conteúdos. Quando implementa a Lei 10.639, poxa, em 2000, 5 anos depois, em 2008, vai acrescentar o indígena ali também. Olha, temos o índio também que sofre exclusão, que sofre preconceito, ou seja, esqueceram dos índios. Claro que a partir da lei, deu visibilidade aos temas da cultura afro-brasileira, dando visibilidade na educação
mas aí eles fazem de uma forma muito gradativa. Por isso a importância do movimento negro, por isso a importância É verdade. das ações quilombolas, por isso a importância do chão da escola, né, de trabalhar essa É questão verdade, é para que verdade. possa, né, para que possa efetivar as leis de fato. Não deveria ser por lei, né? Trabalhar essa questão por lei, uma Deveria ser imposição necessário, né? torna-se obrigatório na escola pública e privada. Será que na escola privada é desenvolvido o trabalho dessa forma? Ou tem alguma resistência para quem trabalha, de fato, trabalhar a questão de matriz africana, por exemplo? Né? É bem complexo. Verdade. Sim, até porque existe, né? Existe, às vezes, uma confusão, que é uma coisa também muito distorcida, que a gente precisa estar sempre distorcer a questão religiosa com a questão cultural histórica desse povo. Então, a gente precisa separar trabalhar as duas coisas. E separar as duas coisas. Né? Quando a gente confunde, coloca tudo dentro de um ponto, a gente acaba invadindo outros espaços e acaba desrespeitando outras áreas. Então, é a gente sempre ter esse cuidado. Por isso que eu sempre me preocupo com a questão da implementação da 10.639, porque de que forma ela está sendo levada? Quando a gente fala na capacitação continuada, é necessário que o município estabeleça, né, como que vai ser essa capacitação continuada, o que o educador ele vai falar e verbalizar para aquela criança, né? Verdade. O que está sendo levado? Para que a gente não cause uma rejeição a essa história que é tão linda. E que foi apagada, foi tentar apagar durante décadas, que é a questão do indígena, né? A questão do indígena, ela perpassa o tempo todo pela questão do povo negro, porque foram dois povos ignorados dentro desse país, né? Ignorados. A sua existência, a sua participação, nós sabemos o tamanho da participação que teve os dois povos. Porém, quem escreveu a história, quem colocou e registrou a história, trabalhou muito bem para apagar o significado e a importância dessa população, tanto a indígena quanto a população negra escravizada no Brasil. Então, essa tentativa de apagamento que durou décadas, né, que criou esse sistema racista que nós temos aí, né, porque esse sistema racista ele foi criado, induzido, elaborado, planejado, né, estrutural, né? Totalmente, para que hoje a gente esteja desenvolvendo esse trabalho de desconstrução, que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, muito árduo, né? Você chegar hoje e falar para uma pessoa, olha só, nós batíamos na boca, a gente botava esparadrapo, isso não se faz não, tá? É verdade, gente, é verdade. Tá? Então, assim, como que a gente tem um trabalho muito árduo para desconstruir toda essa distorção que a sociedade elitista, que a sociedade racista emprenhou na gente. É muita coisa. Eu tenho entrevistado algumas mulheres tremendas da comunidade indígena do Brasil. Tem uma amiga indígena lá de Porto Seguro, que estava em Brasília, acampada, ela lutando. E quando a gente escuta essas mulheres dentro da sua narrativa, no seu lugar de fala, a gente fala, meu Deus, mas quanto erro eu já cometi. É verdade, eu fiquei assim nessas lives, todos... lembrando quando eu iniciei, né, há 35 anos atrás, lá na educação infantil, gente, pintando aquelas crianças, botando as crianças de roupinha de índia, aquelas penas na cabeça. Falei, meu Deus, fiz muita merda. Marta, e ainda ensinava a musiquinha, né? Misericórdia. Agora, é aquela fala inicial, tá? A minha fala inicial foi qual? Graças a Deus. Nós estamos nos permitindo reconhecer os erros e mudar o nosso comportamento. Permitir a mudança, né? É permitir a mudança, entender, tá? Eu fui entender que não se chama índio em população indígena. Índio tem uma outra tradução que o colonizador
fez questão de colocar e entranhar na nossa língua, na nossa fala. Então, é desconstruir tudo isso, tá? Que foi imposto durante décadas, que, é claro, nós não vai ser de uma hora para outra, né? É fazer isso aqui que nós estamos fazendo, essa troca o tempo todo, aquilo que a gente acha que sabe, a gente não sabe, a gente vai buscar, né? O tempo todo a gente se policiando. Epa, peraí, eu repeti um termo aqui que não era mais esse termo, e é isso. Isso é a 10.639 a 11.000. Isso é a mudança de paradigma, de comportamento, é isso. É a gente começar a entender o nosso papel fundamental nessa transformação, que às vezes muitos chamam de mimimi, né? Mas mimimi é a dor do outro, né? Mimimi é você se colocar no lugar do outro, tá? Porque quando a pessoa chama a minha dor de mimimi, é porque ela não tem empatia por aquilo ali, ela não consegue se colocar e entender que é só respeitar, só respeita, né? Então, é a gente começar a passar de uma forma didática isso na sala de aula, mas, vou repetir, precisamos elaborar esses acervos que ainda estão por vir. É verdade. Os acervos que possam contribuir com a história local. A gente vai agregar a história global, mas dentro do acervo local. As nossas crianças precisam ter o pertencimento local, do seu distrito, da sua rua, tá? Da sua cidade. Ela precisa isso. Então, para isso, nós ainda temos que construir um acervo, que nós não temos esse acervo. A demanda é profunda, né, Bia? A demanda ainda é profunda. Então, devemos aproveitar esses pesquisadores que tem no nosso município, esses professores pesquisadores também, fazer um convite para que possam desenvolver essas pesquisas também, que possam elaborar um material didático próprio, né? Sim, elaborar material didático próprio, eu vou voltar lá, pensando no orçamento municipal. No orçamento, é verdade. Capital. Fazer livro é caro. Não basta sonhar, né, Bia? Não, tem que ter o capital ali para sustentar o sonho, para fazer o sonho virar realidade, né? Porque equipe a gente tem, pesquisador a gente tem, professores que têm possibilidade de sugerir muitas atividades e práticas exitosas a gente tem também. Né? Verdade. A gente tem um povo talentoso, a gente tem um povo profissional, de uma categoria, de uma competência imensa. O que a gente não tem é recurso para trabalhar. O que a gente não tem são... E às vezes é tão pouco, sabe? O que a gente quer é tão pouco. A gente não quer não, a gente quer pouco. Porque a gente quer o acervo pedagógico, didático, para que a gente possa desenvolver o trabalho local. Né? Porque não adianta eu estar dentro da sala de aula buscando aonde está esse acervo, onde está esse livro. Eu quero contar, eu quero me aprofundar naquela história de Maria, Joaquina, de Uia, de Eva, mas como? E de tantos outros que passaram, né, dentro desse contexto histórico. Mas como? Se eu não tenho esse elemento nas minhas mãos. Então é pouco, a gente não está falando de bilhões, né? Como a gente vê em várias outras situações. A educação nunca pediu muito, a educação pede o necessário para que ela possa fazer o seu papel. Não é gasto, é investimento, né? É investimento, é isso. Investimento, nenhuma nação do mundo se envolveu sem investir na educação. Não, mas, Bruno, eis a questão. Aí você falou tudo. Eis a questão. É querer investir. Sim. Falta vontade de querer investir. Tem que ter vontade política, não tem jeito. Tem que ter vontade política. Investir na educação é investir no Brasil, é investir no planeta. E aí, meu querido, tem que ter vontade, tem que ter muita vontade. Porque os nossos professores, nossos educadores, eles fazem uma revolução só com a caneta na mão e um bom acervo na outra mão. Mas é preciso ter um bom olhar político, é preciso ter essa vontade política para fazer isso acontecer.
Vou repetir, os nossos professores tiram coelho da cartola o tempo todo para trabalhar. Imagina se esse povo tem em suas mãos a dignidade necessária. Tu imagina a revolução. É muito pouco que a gente quer. A gente quer pouco. A gente só quer ter a dignidade de fazer o que a gente sabe fazer. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha hoje para trocar, para dialogar, sabe? É a gente conseguir pegar, tá, essa lei de uma importância muito grande, as duas, ambas, né? De uma importância muito grande, e não adianta só cobrar do educador que ele faça, dar para ele as condições necessárias para ele fazer o que ele já sabe fazer. O que ele já sabe fazer, né? Essa é a verdade. E muito bem. Sabe fazer muito bem. E a pandemia, né? A pandemia mostrou isso, o quanto o professor teve que se adaptar, né? Se dedicar mais para desenvolver um trabalho de excelência. Quanto o professor está se dedicando mais, trabalho dobrado. Teve que tirar coelho da cartola. Exato. Teve que tirar coelho da cartola. Nosso povo teve que tirar coelho da cartola. Fulano não tem internet, Beltrano não tem celular. Meu Deus. Coelho da cartola. Foi isso que o nosso povo fez. Os nossos professores, cheguei a me arrepiar aqui agora, os nossos educadores, eles assim, meu Deus, a gente não tem palavras que expresse a vontade do nosso povo educar, ensinar, trocar. Sim. Resistência, sabe? Né? Símbolo de resistência. Caramba! E apanhando pra caramba o tempo todo, levando chicotado o tempo todo, mas se adaptando, se adequando a uma realidade que ninguém imaginava passar. Nenhum de nós, nenhum de nós imaginava. E se contasse, a gente não ia acreditar, né? Não ia acreditar. Não, se alguém voltasse lá da frente, viesse aqui no presente falar com a gente ia falar maluco. Não ia acreditar, a gente não ia acreditar. Doido. Então, estamos ainda dentro dessa situação, né? Ainda estamos passando por ela, né? Num retorno muito curto, mas os nossos educadores estão aí, resistindo da forma que foi preciso e necessário resistir. Permanecemos na luta. Na luta. E aí, quando a gente fala dessas questões raciais, né, que infelizmente a gente ainda se depara com muita situação, que a gente fala, caramba, ainda hoje, século XXI, a gente era para estar falando de outra coisa, a gente já era para ter avançado, mas a gente vai entender que não houve vontade política para que se avançasse. É verdade. Ponto. Infelizmente. Ponto. Nós estamos falando da lei que foi criada em 2003 e que ainda dentro de uma boa parte dos mais de 5 mil municípios do Brasil, ela ainda não foi detalhada, efetivada de fato, né? De fato, para fevereiro a dezembro. Né? Então, assim, vem de cima para baixo. Mês de novembro, vocês vão fazer o quê? Vou fazer a dança aqui, vou fazer... Acabou o mês de novembro, não precisa mais falar da questão racial, não precisa... É isso que tem sido, muitas das vezes, a 10.639 em uma boa parte das cidades do Brasil. E é contra isso que nós estamos debatendo. A lei tem que ser efetivada, né, nos 365 dias do ano, em toda a grade curricular, durante todo o ano. E entendendo-se que ela vai entrar em todas as matérias. Sim. Interdisciplinaridade. Transversalidade. Exatamente. Meus amores, eu acho que era isso. Eu não sei se eu consegui. Olha, eu já estava preocupada de te interromper. Tem muitos agradecimentos, elogios a você, a Bruno. Olha, vocês estão dando um show aqui. A gente que agradece. Agradecendo, os professores agradecendo muito a oportunidade, o enriquecimento. Quando você fala aí da dificuldade do professor, a professora Mônica diz, né, meu notebook viciado na tomada e com o pregador segurando a tela quebrada. É assim mesmo, muitos Mônica, passam por isso. Assim mesmo. É assim mesmo. Tela do celular trincado, olha... E a gente continua ali resistindo, né? Resistindo. Eu tenho um grupo de teatro, todo né? Resistindo.
Olha, eu quero, assim, agradecer imensamente, né, a participação, as mensagens, aos palestrantes que participaram ao longo desse ano, muitos vídeos, mais de 50 vídeos, né? A gente está organizando o canal, revendo, porque a gente teve que abrir um outro canal, e aí a gente está reelaborando, né, para que todos os vídeos fiquem disponíveis, juntamente com os comentários, né? Eu quero deixar aqui uma mensagem a todos vocês nesse final de tarde maravilhoso, né? Eu acredito muito nessa palavra de Augusto Cury. Sem sonhos, as perdas se tornam insuportáveis, as pedras do caminho se tornam montanhas, os fracassos se tornam engolpes fatais. Mas, se você tiver grandes sonhos, seus erros produzirão crescimento, seus desafios produzirão oportunidades, seus medos produzirão coragem. Desejos não resistem às dificuldades da vida. Sonhos são projetos de vida, sobrevive ao caos. Então, precisamos sonhar, porque os sonhos sobrevivem, né, gente? Mesmo que toda situação nos diga coisas contrárias, pessoas nos digam o contrário, né? Os nossos sonhos, eu acredito, os nossos sonhos sobrevivem, porque nós precisamos sonhar, porque é o que nos resta, né? Eu acredito que a Bia sonhou muito até chegar até onde ela chegou. O professor Bruno, com participação exemplar aqui, parceirão. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Quero deixar um beijão a todos e todas que estão aí finalizando essa tarde com a gente, finalizando essa semana do CEPED, tá bom? Bia, palavras finais, Bruno também, para a gente poder encerrar. Eu só agradeço. Tenho a agradecer. Vai, Bruno! Eu agradeço muito a toda a equipe, né, envolvida nessa live, a todos os professores que estão assistindo, e falar que estamos numa causa, a causa única, que é a educação. Estamos no caminho. Né? Muito obrigado pela participação de todos. Bia, gratidão. Gratidão é minha. Tá? Agradeço muito a vocês pelo convite, por estar aqui nessa troca maravilhosa. Quero dizer para vocês que eu tenho um grupo de teatro, o nome do grupo é Arte Vida. E a gente tem vários tapes falando sobre educação. Depois vocês vão lá na nossa página para vocês assistirem, sabe? Vocês vão rir muito. Arte e vida. E a vida é isso, é uma arte, né? E a nossa arte, ela é a educação, não tem jeito. E assim, estou aqui me sentindo muito honrada por poder ter participado e dividido dessa telinha, desse espaço com todas e todos vocês. Né, me coloco à disposição em outro momento, presencial ou virtual, e estamos juntos nessa luta pela garantia de direito pela educação, com qualidade. Muito obrigada. Disponibilizamos aí na tela o Facebook e o Instagram da Bia. Sigam a Bia, né, ativem lá, sigam a Bia, vamos encher a caixa dela de mensagens. Muito obrigada. Obrigada. Querida, olha, eu termino essas sessões de novembro com um café da tarde marcado, maravilhoso, com as mulheres maravilhosas que participaram aqui, lá na casa da Débora. Marquei um café com as convidadas na casa de Débora. E aí, a gente vai organizar um café lá, de repente a data até você consiga participar. Tá bom? Eu tenho uma amiga professora e a feijoada, também. Não vou esquecer a feijoada aqui. Não, você dizendo, né, Bruno, dizendo que tem uma feijoada aí. Aonde, Bruno? Vai ser na Fazenda Espírito Santo, no meu quilombo, no nosso quilombo. Que delícia! Que delícia! Olha, essas lives tem a data, vamos divulgar em breve. Eu tenho uma amiga Débora, eu não sei se quando você fala da Débora, Marta, você está falando da Débora Cidade? Débora Castel. Porque tem uma Débora Cidade, fujona aqui de Magé, que está aí com vocês trabalhando na educação. Tem, já estava aqui na live, ela deu boa tarde tudo. Então tá bom, meus amores, muito obrigado. Um beijão, tá? Até a próxima. Obrigado. Acredito que teremos outras oportunidades para estarmos juntos, tá bom? Um beijão. Obrigado. Uma excelente fim de tarde para vocês. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima. Até 2022. Até! Se Deus quiser. Está ali. Tchauzinho. Está ali. Tchau. Está ali. Deixa eu ver. Já está chegando. Tchauzinho. Tchau.